Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da formação do Estado moderno da Inglaterra. Vamos ver algumas informações a respeito do início e da formação do Estado moderno da Inglaterra. Número 1. Em 1066, Guilherme, Duque da Normandia, invadiu a Inglaterra, tornando-se seu rei. Portanto, Guilherme, que nessa época, ou seja, no ano 1066, era Duque da Normandia. Ele invadiu a Inglaterra e tornou-se rei ali na Inglaterra no ano 1066. Número 2. Na Inglaterra, o poder do rei era maior que na França, pois a justiça e a cunhagem de moedas eram prerrogativas da coroa. Então, há essa comparação entre esses dois estados modernos, Inglaterra e França. O poder do rei na Inglaterra era maior do que na França, porque tanto a justiça como a cunhagem de moedas na Inglaterra eram prerrogativas da coroa, eram prerrogativas do rei. Número 3. Em 1154, o francês Henrique Plantageneta, parente de Guilherme, tornou-se rei da Inglaterra, com o título de Henrique II, iniciando a dinastia Plantageneta. Então, um francês chamado Henrique Plantageneta, que era parente aqui de Guilherme, que Guilherme foi o rei da Inglaterra também a partir de 1066. Guilherme era duque da Normandia e já no ano 1154, um parente dele chamado Henrique Plantageneta se tornou rei na Inglaterra e lá ele teve o título de Henrique II e foi ele quem iniciou a dinastia Plantageneta. Então, o francês Henrique Plantageneta foi rei da Inglaterra a partir de 1154. Número 4. Durante o reinado do filho de Henrique II, Ricardo Coração de Leão, houve o enfraquecimento do poder real, em razão de o rei ter se ausentado da Inglaterra para participar da Terceira Cruzada. Então foi no reinado de Ricardo Coração de Leão que houve o enfraquecimento do poder real. Por qual motivo? Porque ele se ausentou do reino da Inglaterra para participar da Terceira Cruzada. Número 5. Com a morte de Ricardo Coração de Leão, em 1199, seu irmão João Sem Terra tornou-se rei dos ingleses. Portanto, João Sem Terra assume o reino da Inglaterra a partir de 1199. Número 6. Pressionado pela nobreza, em 1215, João Sem Terra foi obrigado a assinar a Magna Carta, que limitava os poderes do monarca. Lembrando que João Sem Terra assumiu o reinado da Inglaterra em 1199.
Em 1215, ele, pressionado pela nobreza, foi obrigado a assinar a Magna Carta. Esse documento, a Magna Carta, limitava os poderes do monarca. Número 7. No século XV, a Inglaterra, ainda marcada pela Guerra dos 100 Anos, foi assolada por uma onda de revoltas camponesas e desordens internas. Então, é nesse período, no século XV, a Inglaterra ela vai passar por um período de muitas revoltas camponesas e desordens internas. E também, nesse período, nesse século, a Inglaterra também estava ali sofrendo ainda as consequências da Guerra dos 100 Anos. A Guerra das Duas Rosas ocorreu entre 1455 a 1486. Duas famílias disputavam o trono inglês, os York e os Lancaster. Cada família usava como símbolo uma rosa, mas de cores diferentes. Durante 30 anos, houve vários combates nos quais as duas famílias e seus apoiadores acumularam vitórias e derrotas. Muitos líderes pereceram e foram substituídos por seus filhos ou primos. Em uma dessas sucessões, Henrique Tudor, parente distante dos Lancaster, assumiu a frente do confronto e foi vitorioso na Batalha de Bosworth em 1485. Então, no reino da Inglaterra, no Estado moderno da Inglaterra, ali no seu período de formação, ocorreu uma guerra que foi denominada de Guerra das Duas Rosas. Essa Guerra das Duas Rosas ocorreu entre 1455 a 1486. E quem participou dessa guerra? Duas famílias, os York e os Lancaster. E qual era o objetivo da guerra? As duas famílias estavam disputando o trono inglês. Cada família, ou seja, tanto os York como os Lancaster, cada família dessas usava uma rosa de cores diferentes. E durante 30 anos teve vários combates. Uma hora uma das famílias venciam esses combates, outra hora as famílias eram derrotadas. Então, houve um acúmulo de vitórias e derrotas por parte ali das duas famílias que estavam disputando o trono inglês. E durante o período dessa guerra, durante o período em que ocorreu essa guerra, muitos líderes das duas famílias pereceram e foram substituídos pelos seus filhos ou por primos. E Henrique Tudor, que era parente distante dos Lancaster, ele assumiu a frente do confronto, em um dos confrontos, e foi vitorioso no ano de 1485 na Batalha de Bosworth. Henrique Tudor foi coroado rei
Henrique VII e casou-se com Elizabeth de York, unindo as duas famílias e dando início à dinastia Tudor. Henrique Tudor restaurou e unificou o reino inglês, centralizando o poder em suas mãos. Com ele e seus descendentes, a monarquia nacional inglesa foi consolidada. Então, a partir do reinado de Henrique Tudor, que recebeu o título de Henrique VII, ele se casou com Elizabeth de York. É nesse momento, é nesse contexto que, a partir desse contexto, que a monarquia nacional inglesa começa a ser consolidada.